Graça e paz a todos, começando mais um Na Mesa Podcast. E hoje com a presença muito especial, a nossa irmã Ana Carla, que é pedagoga, empreendedora, mãe, esposa. Ana Carla, seja bem-vinda, é uma alegria receber você aqui conosco à mesa. Amém, obrigada, a paz do Senhor também, a paz do Senhor a todos, boa noite. E o prazer é meu, a alegria é minha, né, de estar aqui. Para mim é um presente estar aqui com vocês. Amém, glória a Deus. Eu sou suspeita para falar, né? Admiro demais suas demandas. E Deus abençoe. Ele sempre abençoa, né? É verdade. Não deve a ninguém. Vamos começar com aquela pergunta, né? Bem clássica. Quem é Ana Carla? Vixe, às vezes falar do outro é mais fácil, né? Ana Carla em primeiro lugar, é filha, né, do Deus Altíssimo, serva, a serviço do reino, né? E que procura fazer a vontade do Senhor. Eu sempre, quando estou conversando com o Senhor, digo: Senhor, ainda que me doa, mas me dá forças para fazer a tua vontade. Porque fazer a vontade do Senhor é muito complicado, é muito difícil, não é fácil. E às vezes nos dói no momento, né? Porque existe uma briga, né? Existe uma guerra da carne contra o espírito. E fazer a vontade do Senhor é muito difícil. Então, eu sou aquela pessoa que você pode contar para a hora que você precisar. Eu sempre vou procurar um tempo para atender. Eu não sou aquela amiga que liga, que lembra. Eu não lembro das datas. Mas se você precisar, pode contar comigo, né? Eu sou mãe, como vocês já disseram, né? Sou pedagoga, sou mulher, né? Sou dona de casa, sou ser humano, cheia de falhas, né? Cheia de negativos, cheia de dívidas, né? Devo muito a muita gente, né? Em comportamento, em atitudes, em palavras, né? E peço ajuda ao Senhor, né? Sou totalmente dependente dEle, esperando dEle que a cada dia Ele me melhore, né? Me deixe mais parecida com Ele, porque se não for para ser, não há motivo, não há, né, objetivo de estar nessa terra. Quando o Senhor me chamou, como diz lá o Salmo 40, Ele pôs em minha boca um novo cântico, né? E me firmou na rocha que é Cristo. Então, eu espero que a cada dia eu seja essa pessoa, firmada na rocha e com um novo cântico na boca. Amém. Ana Carla, então vamos começar do comecinho, né? A gente já conhece um pouco da sua história, mas eu queria que você falasse para o pessoal de casa que está assistindo, como é que começou a sua trajetória em Deus? Como é que foi lá quando você se converteu? Foi através dos seus pais? Senão eu queria que você contasse um pouco da sua história. Tá. Eu nasci em Pureza, né? De uma família que o meu bisavô foi o pioneiro da Assembleia de Deus em Pureza, né? Município daqui de Natal. E bem pertinho daqui, um lugar maravilhoso. Sou louca pra conhecer. É maravilhoso. Vamos marcar um dia, viu? Me leva também. Levo sim. E é um pedacinho do céu, Pureza. Ai, meu Deus. Eu sonho em morar lá, né? Assim, passar minha velhice lá. E os filhos da minha avó, né? Todos se afastaram, assim, né? E nunca foram criados, não foram criados no Evangelho. Mas todos tinham promessa do Senhor, né? E ainda lá em Pureza, aos 7 anos de idade, o meu pai se separou da minha mãe, meu pai biológico separou da minha mãe e deixou minha mãe com 5 filhas. E aí nós passamos por um momento de dificuldade muito grande, mas sempre sendo visitados pela igreja do Senhor, né? Fruto de oração. E tínhamos promessas do Senhor, que todas as filhas da minha mãe serviriam ao Senhor, sim. E aos 16 anos, já morando aqui em Natal, adolescente, trabalhando,
estudando, minha mãe conheceu a Cristo, né? E com isso começou a nos evangelizar também. E o pastor Abreu, né, que é meu pai na fé, e a irmã auxiliadora, não sei se eles estão vendo, mas se tiverem, um beijo para vocês. E foram muito usados por Deus, foram muito pacientes, porque eu era muito rebelde, né, de fazer brincadeiras, né, de não dar ouvidos, de fazer chacotas, né. E em um belo dia nessa época eu trabalhava em uma casa de família, lá em Lagoa Nova, e o Senhor tocou no meu coração e eu disse, é hoje que eu vou aceitar Jesus. E todo mundo achou, né, engraçado, achou que eu estava brincando, porque eu sempre fui muito palhaça, né, muito bagunceira. E todo mundo achava que era brincadeira minha, né, e realmente eu aceitei a Jesus naquele final de semana e minha vida mudou completamente, né, completamente. A minha história mudou completamente. Não foi fácil, porque eu trabalhava lá em Lagoa Nova e estudava no Régua Tinoco, então tem aquela galera da escola, né? Eu não era a que sentava na frente. Eu era aquela que sentava no fundão, né? Rebelde da juventude, né? Que deixava os cadernos escondidos na biblioteca, né? E da sexta-feira eu já saía, né? Para a seresta, já saía para beber com os amigos. E foi quando Jesus me resgatou, né? Quando eu tive encontro com Cristo, eu estava numa fase que eu ia para as festas todo final de semana, e eu bebia, e eu dançava muito. Eu só nunca fui de namorar, isso eu nunca fui, eu sempre fui quieta para esse lado. Mas me divertia muito, eu gostava muito de dançar e de beber, né? E quando não era nas festas que eu ia, eu fazia festa na minha casa, né? Festa americana, quem é da minha época vai lembrar, né? E assim, quando Jesus me resgatou, ele mudou a minha história, né? E esse foi o meu encontro com Cristo. Foi numa igreja bem pequenininha, né? Mas de lá para cá, assim, eu não tenho razão para deixar Jesus. Eu não tenho motivo nenhum. Eu não sei como seria a minha vida hoje sem Cristo. Então, a minha razão de viver é Ele. Glória a Deus. Ana Carla, quando você falou que seu avô foi pioneiro da Assembleia de Deus da Impureza, você acha que já vinha dentro do seu coração aquela raizinha, aquela sementezinha que tinha sido plantada na sua infância e na sua adolescência? Despertou esse desejo de conhecer a Cristo, de servir? Ou não? Foi em outra fase da sua vida, você nem lembrava do que aconteceu antes? Eu sou fruto, minhas irmãs, minha família é fruto das orações do meu bisavô. Não era meu avô. Sim, desculpa. Meu bisavô, isso, José Roberto. E eu acredito muito na oração. Então, e aí eu digo para você, né? Se você tem alguém na sua família que não é crente, continue orando. Põe o joelho no chão, porque eu sou fruto de oração, sim. Então, como eu disse, nós tínhamos promessa, sim, de servir ao Senhor. E o interessante, porque quando eu estava morando já aqui em Natal, estudando o Fundamental 1, lá no Conjunto Amarante, eu estudava no período do vespertino, que era um horário que durou por pouco tempo na educação. Eu estudei assim. Estudou, também, né? Acho que era, pelo menos lá na Paraíba, era como se fosse de 10 às 2h30. A gente lembra que chamava intermediário, né? Isso, não é vespertino, não. Intermediário. Intermediário, isso mesmo. E aí, quando terminava a aula, que era às 2h30 da tarde, né, na Assembleia de Deus do Conjunto Amarante, começava o círculo de oração das senhoras. E, lógico, que, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, eu e uma colega minha, 2 crianças, nós estudávamos a 4ª série na época. Eu tinha, em média, 12 anos, porque eu era atrasada na escola, devido à separação dos meus pais, né? A gente perdeu alguns anos de escolaridade. E eu queria ir para o círculo de oração, e eu ia, e lá a gente orava de joelhos, né? E também a gente ria muito das irmãs, quando iam contar os testemunhos, né? E aquela coisa toda. Mas era uma vontade que eu tinha de ir para o círculo de oração.
E aí, nessa época, minha mãe, já casada com o meu padrasto, né? Um homem que foi muito usado por Deus para nos abençoar. Ele só aceitou a Jesus no finalzinho da vida dele. Ele já dorme em Cristo. Mas assim, eu consigo enxergar hoje o que Deus trilhou, né, para a nossa vida, entendeu? E sempre esse cuidado de Deus, né, para conosco, muito, muito grande e muito presente. Então, mesmo minha mãe, sem nos criar no Evangelho, mas nós sempre fomos acobertados pelas orações. Já tinha, né? promessa. E tinha promessa, e hoje essa promessa se cumpre, graças a Deus. Minha mãe serve ao Senhor, né? Todas as minhas irmãs servem ao Senhor, né? E estamos aqui para a honra e glória dele. Glória a Deus. Como é importante, né? Carla, você estava falando aí, eu acredito que o pessoal que, né, tá assistindo, eu já até postei uma foto da minha filha e eu acredito muito nessa oração que a gente faz, né, para nossos filhos, né, para as próximas gerações, né, Isso. de profetizar mesmo na vida deles, orar, né, e Deus, por sua misericórdia, né, não é por Isso. nós, Alcançar, né? alcançar, né, Verdade. meus filhos, meus netos, bisnetos, Isso. Nossa né, posteridade. Né? Isso. quão é importante, né, a Verdade. gente manter nossa casa debaixo de oração e as gerações. E hoje eu postando a foto, inclusive eu pensei nisso. Que é importante, né? É bom a gente deixar claro que é importante que você ore pelo casamento dos seus filhos, ore, né, Isso. pelas gerações que eles vão, né, posteriormente. Né, que a bênção vai alcançar literalmente. Sim. Exatamente. E Pela eu estava profissão. justamente ouvindo sua história e pensando, mesmo que não fosse intencional, né, de você ir aos 12 anos para um círculo de oração, mas já havia uma proteção da parte de Deus lá de trás, Isso. né, já estava debaixo de oração. O Exatamente. poder da oração. Né? Depois que está debaixo de oração, Exatamente. Foi. E o interessante é que o poder da oração, né? Como é que uma criança sente vontade de ir a um círculo de oração? Isso. De 12 100 anos no horas. auge, né, porque 12 anos... Quer aprontar, né? Quer É aprontar. verdade. Mas existe dentro do ser humano aquele vazio que a gente tanto prega, que é do tamanho do nosso Deus, né? E assim, e quando você ora pelos seus, é o Espírito Santo de Deus que convence, né? Então, ele começa a agir. Então, é muito importante que a gente não desista de orar, porque tem o que nós temos que fazer, tem a nossa parte, né? E a oração faz parte de nós. Sim. Nós precisamos, sim, nos relacionar com Deus através da oração. Então, conversar com Deus e mostrar para Ele as nossas necessidades, por mais que Ele saiba. Muita gente diz assim, mas Deus já sabe. Ele sabe, claro que Ele sabe, né? Mas é tão bom quando a gente conversa, né? Essa nossa conversa aqui, né? Tão boa, tão maravilhosa, tão agradável. Imagina você conversar com o seu pai, né? Você poder ouvi-lo, né? Ter essa intimidade, esse relacionamento com ele, né? E aí, quando você conversa com um amigo, com uma amiga, e você vê que ele está necessitando de alguma coisa, você fica pensando como fazer, o que fazer para ajudar. Então, acho que imagina Deus, você conversando com o Senhor, abrindo o seu coração para Ele, entregando os seus debaixo da potente mão do Senhor, orando pelos os futuros cônjuges, orando pela escolaridade, orando pelo profissionalismo, né? Pela profissão, o que é que o seu filho, sua filha vai ser, né? Então, Deus não tem como fazer diferente. Né? É a bondade de Deus. Se nós que somos maus, né, não damos pedra no lugar de pão, É verdade. Exatamente. Exatamente. Coisa linda, né? não é? É Deus purinho. Amém. Vou pegar aqui um.
Gancho. Ana Carla, de acordo com o que Deus fez, né? E aí com o passar do tempo, você começou a servir, né? E a gente já se conhece e eu já sei um pouquinho como foi, né, sua entrada na educação cristã, mas aí, na educação em geral, né? Mas aí eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa transição, né, para a educação e, consequentemente, para a educação cristã, né? Tá. A Bíblia nos diz que nós devemos buscar ao Senhor a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes quando a gente fala desse versículo, a gente acha que é clichê, mas a palavra de Deus, ela é muito verdadeira e ela não volta vazia. E muito atual, né? É impressionante. Lá na nossa igreja a gente está com um plano bíblico, né, diário. E eu me divirto lendo, porque eu sou o tipo de aprendiz visual, né? Então, eu não sou muito de ouvir. Eu sou péssima ouvinte. Eu sou mais visual, né? Então, eu tenho uma amiga que disse que a minha cabeça é o fantástico mundo de Bob. Então, quando eu leio a palavra do Senhor, eu viajo. Eu consigo ver os personagens, sabe? Eu me divirto, né? Porque eu fico imaginando, meu Deus, como foi isso, né? E assim, então, assim, quando a Bíblia diz, buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, isso é uma realidade na minha vida. Isso não é brincadeira, não é faz de conta, não foi coisa que só que eu imaginei. Quando eu aceitei Jesus aos 16 anos, na igrejinha bem pequenininha, lá em Rego Muleiro, né, que foi a igreja da minha mãe e tal, a igreja estava em construção. E, mais uma vez, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Por que eu digo isso? Porque eu nunca tive treinamento. Quando eu ia para a igreja, eu ia para o auxílio de oração das senhoras. Então, lá não tinha departamento infantil nessa programação. E eu não sabia o que era um departamento infantil, para vocês terem ideia. E quando eu aceitei Jesus, eram pouquíssimas pessoas que tinham aceitado naquela época, porque foi um terreno que foi comprado para um ponto de pregação. E até então o pastor fazia os cultos na área da casa dele. Ele alugou uma casa, comprou lá próximo, e depois ele começou a construir. Então, quando eu aceitei, as paredes ainda estavam pela metade. Para você ter ideia, os bancos que nós sentávamos é aqueles bancos de construção, né, que eles fazem para subir, né, aquela coisa toda. E aí, na hora da pregação, eu percebia que as crianças, as poucas que tinham naquela comunidade, atrapalhavam o pregador. E eu tirava elas, né, recolhia e levava para o terreno ao lado. E sem nenhuma noção de nada, eu começava a brincar com elas. E aí eu brincava de atirei o pau no gato, né, e cantava músicas da minha infância. Porque eu tenho 4 irmãs e a minha casa já era quase um departamento infantil, né? E eu sou a mais velha. E em casa eu já brincava de escolinha com minhas irmãs, né? A gente não tinha brinquedo, então tinha que usar a criatividade. E aí eu sempre fui apaixonada por minhas professoras. Você perguntar assim, qual a professora que você tinha que você não gostava? Para mim, eu amava todas, lógico. Tem uma que me marcou demais. Mas, assim, eu sempre admirei muito minhas professoras e eu ficava lá, né, olhando e me vendo, né? Então, eu catava os pedacinhos de giz branco, né, para levar e escrevia nas portas do guarda-roupa, nas portas da sala, da cozinha, para dar aula para minhas irmãs. Eu amava. E aí, uma irmã que tinha uma escola, ela aceitou Jesus nessa congregação onde eu aceitei também. E começando as aulas no ano letivo, uma das professoras dela ficou doente e precisou se afastar por alguns meses, 3 meses mais ou menos. Inclusive, essa professora era crente e já dorme no Senhor também, né? Devido a essa doença, ela depois complicou, era um câncer e ela foi recolhida. E aí, essa irmã, vendo que eu tinha essa habilidade lá com as crianças, de cantar essa iniciativa e tal, ela me convidou e eu trabalhava como babá em casa de família.
E assim, eu fiquei muito feliz e desesperada ao mesmo tempo, né? Porque eu era bem novinha, eu tinha já 17, eu acho. E trabalhar na escola era o máximo, né? Sair de casa de família para trabalhar na escola, né? Então, era já subir, né? Na vida profissional, que eu não tinha nenhuma até então. Trabalhava para ajudar meus pais. E aí foi lá nessa escola onde eu entrei, né? Na educação. Na realidade, a educação já tinha entrado em mim, né? Foi um chamamento em dose dupla, né? Em dose dupla, E aí, de lá, eu comecei a fazer o magistério, depois eu fui fazer pedagogia, né? E pós-graduação, né? E aí vai. E estou hoje, né, na Escola Seara, que é uma escola cristã, onde é o nosso campo missionário, porque é maravilhoso você trabalhar com educação e com embasamento bíblico, né? Então, você consegue conciliar as duas coisas e é maravilhoso. E estou lá até hoje. Privilégio, né? Você acredita? No dia a dia você lida, né, com a educação cristã e os pais têm uma boa receptividade, mesmo os que não professam a mesma fé, ou você acha que não desperta nenhuma curiosidade e fica indiferente para ele. É muito interessante porque a gente sabe que hoje em dia os valores estão muito distorcidos, né? Deixa eu só fazer Pode fazer. um concertozinho, né? Eu estou perguntando assim porque para nós cristãos é o sonho de qualquer pai cristão, né? É verdade. Uma escola com a educação cristã é o Isso, auge. É o sonho dos pais. É o sonho, né? E principalmente nesse momento, né? É. E aí há uma demanda aberta, né? Porque nós temos leis e tal. Isso. E aí eu não sei se chega a algum pai não sei, se sentir, né? Hoje todo mundo se sentir Ofendido, né? A gente não pode mais falar o que pensa, né? Mas é assim, hoje os valores estão bem distorcidos, né? E o povo está bem doido, né? Bem louco da cabeça. E aí, às vezes, você fica com medo de falar o que você pensa, né? E ser mal interpretado ou ser julgado por aquilo. Né? Então, geralmente, as pessoas tentam agradar. E aí, querendo agradar, às vezes, abre mão dos seus princípios. Não é assim? Mas o que é muito interessante que acontece na Escola Seara, porque a Escola Seara é uma escola que faz parte da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. É uma escola que vai fazer 30 anos lá, né, no bairro do Igapó. É a única do Brasil, da Missão Evangélica. E, assim, é uma instituição confessional. Ela diz e afirma sim, e é o que faz, e é o que prega, né, que é uma escola cristã. E nós temos o regimento interno, que faz parte do projeto pedagógico, né, que é o antigo PPP, o projeto político pedagógico, né, o projeto educativo, que somos confessional. E quando nós recebemos as famílias, então nós mostramos o regulamento, o regimento e falamos de toda a nossa parte, né, de proposta pedagógica. Então, eles já entram sabendo e assinam um termo e tal. E respondendo a sua pergunta sobre a procura, 80% da nossa clientela é sim pais que não são evangélicos. Porém, procuram a Escola Seara, primeiro pelo testemunho que ela dá, né, de qualidade de ensino, né, que não é porque eu trabalho lá, mas é uma escola maravilhosa. Então, pela qualidade de ensino e pelos princípios que trabalhamos, né? Nós temos uma proposta pautada em valores, né? Então, até o nosso livro didático, ele tem um embasamento bíblico, ele é de uma editora chamada Rede Cristã, que faz parte do grupo Somos. Então, todos os conteúdos que são baseados na BNCC, né, que é o que nos rege aqui no Brasil, mas também tem um embasamento bíblico. Então, independente da disciplina,
seja educação financeira, seja empreendedorismo, português, história, inglês, que o ensino bilíngue também tem um embasamento bíblico. Então, independente da disciplina, nós temos um embasamento bíblico para tudo. Então, nós trabalhamos com as nossas crianças, mostrando que a Bíblia é a nossa regra de vida. Independente de placa de igreja, a Bíblia é a palavra de Deus, então é o nosso manual, e se quisermos vivermos felizes aqui na terra, precisamos obedecer a esta palavra, e que para tudo ela tem sim uma resposta, inclusive para as nossas disciplinas, né? E aí é o máximo, as crianças amam, né? As aulas são super divertidas, né? As crianças levam a Bíblia, até as crianças que não são evangélicas, elas pedem a Bíblia aos pais, e aí eles providenciam e elas levam as Bíblias para a escola, né? E isso é maravilhoso, né? Em uma sala de aula convencional, a criança ter a oportunidade também de ler a Bíblia. Isso é muito incrível, porque a gente, como pais, tudo que a gente procura numa escola, além do ensino de qualidade, né, a gente procura uma escola com princípios. E hoje em dia tá difícil, né? Ainda mais quando a criança está naquela fase de caráter, de conhecer, de desenvolvimento, é muito complicado. É um sonho mesmo, né? Eu só queria, né, deixar um alerta, assim, nem sei se cabe o comentário, mas Ana Carla falou em 80%, né, dos pais, né, que não professam para uma educação cristã. Ou seja, eu acredito que nós como pais temos deixado a desejar, né? É verdade. Porque claro e evidente que a gente sabe que a educação dos nossos filhos não compete ao Ministério Infantil, não compete à salinha da EBD, não compete à igreja, compete a nós como pais. A responsabilidade é toda, né? Nossa. Toda nossa. Nós que devemos ensinar o caminho, né? Porém, veja o tempo, né, que seu filho passa na escola. Verdade. Sim. Então, só deixar uma deixa, né? Quando chegar o momentinho ali de renovar a matrícula do seu filho, né? A gente vê esse tipo de conceito, assim como vê o que o filho assiste, como vê o que o filho consome na internet, o que o filho consome no filme, né? Sim. A gente precisa estar em alerta, porque não basta eu levar a minha filha e isso não estou dizendo que não é para levar, mas eu estou falando no sentido que nós, pais, somos totalmente responsáveis pela educação, né, dos nossos filhos. Mas veja que a educação na escola, o tempo, né, que sua criança passa ali, se for atrelada a uma educação cristã, né, com a Bíblia ali, junto da matemática, tem coisa mais maravilhosa do que isso? Jamais. Verdade. Eu, desde quando eu fiquei sabendo, eu tô apaixonada. Já era uma coisa que eu ficava assim, sonhando, né? Então eu vejo meu sonho mais próximo. E como educadoras, né? Estamos aqui numa mesa de educadoras. Não deixa de ser um desafio para nós como cristãs. Verdade. Né? De fazer se efetivar ali aquilo que a gente sabe, né? Quando a gente estuda na faculdade, a gente sabe qual é o nosso papel de educador. E é importantíssimo. E ainda mais cristã, né? Então, porque assim, a educação infantil e o Fundamental 1, né? Que são o ensino de 2 a 9, 10 anos de idade, é o alicerce, é a base. Se a sua criança ela tem uma boa base, é como uma casa edificada na rocha, né? Quando vier, quando ele tiver já no Fundamental 2, né, que for para outra escola, que tiver festa junina, festa de Halloween, a criança ela não vai mais sentir vontade, porque ela já tem certeza, firmado nela, aquilo que ela quer, aquilo que ela sabe, o que agrada e não agrada, aquilo que é certo e aquilo que é errado.
E a gente vê hoje, às vezes, como você falou, na criação de filhos, né? Quando um pai que não é cristão, que não é evangélico, ele procura uma escola como a Escola Seara, é porque ele é como se ele estivesse protegendo os seus filhos, dizendo: o mundo está assim, mas eu quero que o meu filho tenha esse ensinamento e eu não tenho condições de ensinar. Então ele passa para a escola essa responsabilidade. Já o pai cristão, ele acha que levando, não é a maioria, não estou generalizando, mas alguns. Às vezes a gente acha que só levando para a igreja é o suficiente. Mas às vezes a nossa criança está dentro da igreja, mas não está servindo. Está dentro da igreja, mas não está adorando, não está aprendendo, não está absorvendo. Quantas crianças estão na igreja segurando o celular lá na hora do culto? Ou então correndo na calçada, ou correndo lá no ministério infantil. Né? Então, assim, quando a Bíblia diz: ensina os teus filhos o caminho que devem andar, é os teus filhos. Então, essa é uma palavra para os pais. Não é ensina teus alunos, ensina os teus netos, ensina os teus vizinhos. Não, né? É ensina os teus filhos. Então, essa é uma palavra direcionada para os pais. E aí cabe aos pais o ensino na hora que eles estão presentes e na hora que eles estão ausentes também é responsabilidade nossa. Então, se eu coloco na minha casa uma pessoa que não é cristã para cuidar dos meus filhos, é responsabilidade minha o que ela está ensinando. Se ela não for cristã, se ela chamar palavrão, se ela ouvir música do mundo. São coisas que vão de encontro ao meu princípio, que é baseado na Bíblia, mas a responsabilidade é minha, porque foi eu que pus lá. Se eu coloco em uma escola e lá oferece Halloween, lá oferece noite do pijama, né, que eu não sei o que vai acontecer numa classe de adolescentes. Eu já fui adolescente. Eu contei aqui como foi meu testemunho quando era adolescente. Então, às vezes parece que os pais, eles esquecem das fases que viveram. Eu sei o que eu sentia por meus pais quando eu era adolescente e eles chamavam a minha atenção. Então, quando o meu filho, ele tem algum comportamento, né, que vem a me entristecer, eu sei quando eu causo raiva ao meu filho, porque eu sei a raiva que eu sentia quando os meus pais me chamavam a atenção. Então eu tenho que me comportar como mãe. Eu não tenho que ir lá voltar atrás, entendeu? Sabendo que aquilo é o melhor para ele. Porque hoje ele não sabe o que é melhor para ele. Eu como mãe e o meu esposo como pai é que temos que saber o que é bom e o que é certo. Mesmo que eles perderem. Hoje mais não, porque ele já é um jovem, né? Tem 19 anos. Mas se sua criança, ela bate o pé, você precisa ter um posicionamento de adulto, de pai e mãe, de responsável pelaquela criança e, sobretudo, de cristão. Né? A Bíblia diz lá em Provérbios, se você quer sabedoria, busque, que o Senhor dá com abundância. E nós, como pais, precisamos demais dessa sabedoria. Precisamos buscar, sim, o Senhor e pedir a misericórdia de Deus. Senhor, me ensina a criar os meus filhos. Porque tem, sim, sido cada dia mais difícil. Ana Carla, já entrando nesse assunto de... criar os filhos é difícil, de ter pulso firme. Você como... dirigente de mocidade, né? Eita. De mocidade, de jovens. Água com essa. E jovem, que é aquele negócio difícil, que a gente já foi jovem, sabe como é, né? Mas eu queria que você falasse um pouco como é a questão, porque a gente vive num mundo de muita legalidade, né? Tudo é relativo. Não, meu pecado é relativo, não é bem assim, não tem né? nada a ver. Não tem nada a ver. Como é que você lida com relação aos jovens? Você também é pulso firme ao ensinar? Ou você, assim, relativiza algumas coisas? Eu só tô calma aqui, viu? Porque eu tô muito nervosa. Mas quem me conhece sabe que eu não sou calma. Nem tranquila, nem serena.
eu sou pulso firme, pelo menos eu tento ser, né? E quem me conhece sabe, os jovens que estão assistindo vão dizer, ela é assim, ela é delegada e tal. Eu sou muito bagunceira, eu sou muito de boa para a hora da diversão, sabe? Mas isso não pode se tornar uma libertinagem. Nós somos livres em Cristo. E Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, se eu sirvo a Cristo, eu preciso ser imitadora de Cristo, né? Então, eu tenho um modelo a seguir. Eu tenho um espelho que reflete em mim. Não sou mais eu, né? E que é Cristo. Exatamente. Não sou mais eu. E que é Cristo. Então, há algumas atitudes, pensamentos, sim, que a minha carne quer fazer. Mas eu preciso ter o domínio próprio e saber que não posso. E como líder de jovens, é a minha responsabilidade de instruí-los e de ensiná-los. Não sou eu que convenço do pecado. É o Espírito Santo de Deus. Já falei isso aqui. Mas eu não posso me eximir da minha responsabilidade. Então, quando estamos a serviço do reino, nós não podemos fazer de qualquer forma. Quando Cristo disse, ide e pregai o evangelho a todo mundo e a toda criatura, eu preciso me preparar. Eu preciso estudar a Bíblia. Não é assim. Sair aos quatro ventos dizendo que o inferno está posto para você se você não aceitar Jesus. Não é dessa forma. Então, para os jovens, é do mesmo jeito. Não é de qualquer forma que a gente ensina, entendeu? Então, você precisa ter muita energia para lidar com os jovens, você precisa ter muita paciência, e é um desafio, sim, diário. Eu costumo dizer que eu aprendo mais, eu acho que trabalhar com jovens na minha vida é um presente de Cristo, porque cada dia o Senhor me ajuda a ser melhor, trabalhando com eles, né? Principalmente ter o domínio próprio, porque às vezes dá vontade de enforcá-los, mas eu não faço isso. Mas assim, não é fácil, né? Mas existe uma responsabilidade e um compromisso com Cristo e com a palavra. Então, é o mesmo princípio como pai e mãe, é o mesmo princípio. Eu não posso ter medo e nem querer agradá-los mimando, porque aí eu vou estragá-los, certo? A palavra é a verdade, a palavra é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Então, eu não tenho que ter medo de pregar a palavra. Agora, lógico, eu não posso cuspir isso. Eu tenho que procurar em Deus a sabedoria e a metodologia de como fazer isso. E aí o Espírito Santo, ele vai me guiando e ele vai trilhando essa palavra, de como ela vai chegar, tudo né? É uma linguagem, né? Nesse... Cada pessoa tem uma linguagem. Exatamente. Mas o que é certo. Sim. E o que é errado, né? E aí a gente colhe o que a gente planta, né? E então... a gente precisa ensinar a eles, sim, o que é pecado e como devemos agradar a Deus. Sim. Né? É a Bíblia, né? É a Os Bíblia. princípios bíblicos são eles. E não mudam. Isso. Né? A gente pode ter uma estratégia aqui para uma estratégia, né? Uma didática, porém, a Bíblia, ela não, né? Não vou mudar a Bíblia para Juliana, porque Juliana acha que é de tal forma. Isso. É verdade. É aquilo que Deus deixou para nós e amém. Exatamente. Esses dias eu aprendi que o sim, sim, não, não da Bíblia não é apenas o sim, sim, não, não da sua palavra, que você tem que ser correta. Sim, sim, não, não da Bíblia é tá certo, tá errado, tá errado. É pecado. Pronto. Exatamente. Né? Exatamente. Interessante. Exatamente. A Bíblia fala que nos finais dos tempos muitos apostatarão, né? E infelizmente com essa história de mas né, vamos fazer assim para os jovens, vamos fazer assim,
isso termina que abre uma brecha, né? Para os jovens querer fazer, eu não digo só os jovens, aqui no nosso contexto a conversa é os jovens, mas nós cristãos, né? Até me incluo, às vezes abre uma brecha e aí a gente quer, né? Dar uma justificativa para cobrir algo que eu quero que dê certo. Exatamente. Para mim, né? Uhum. Ou tipo, eu quero me justificar aqui, então eu pego essa brechinha aqui. Isso. Só que a palavra de Deus é uma só, É, né? Não há brecha é verdade. nela. A gente é que quer se justificar, né? Esses aí. dias, eu já falei, acho que em algum podcast, não lembro, mas os últimos dias, algo muito interessante me aconteceu. Lucas, meu filho, vou repetir de novo, porque eu acho bem interessante isso. Ele ia participar de um evento na escola, que pra mim era besteira, né? Não, ele vai participar de boa, besteira. Só que dias antes dele participar desse evento, eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus falava muito forte ao meu coração. Aí quando eu acordei, eu falava pro meu esposo, eu digo, Ed, eu tive esse sonho, isso, mas eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu pensei, né? Não fui dormir pensando, não tava pensando nada com relação a isso. Só que no momento que eu falei isso, algo muito forte bradou no meu coração e disse assim, que o que pra mim era besteira, talvez Deus não quisesse que meu filho tivesse essa experiência, sabe? Que o que pra mim é besteira, Deus não quer que ele viva, né? Ele vai ter uma intimidade com Deus diferente, vai ter uma experiência com Deus diferente. E isso ficou forte pra mim, por isso que eu sempre repito, porque acho que é o que me marcou, que pra mim era besteira, era relativo. Deus não queria que ele vivesse essa experiência. E como meu filho não é meu, né, é de Deus. Isso. Então, Deus diz, está dito. Inclusive essa experiência de Juliana, porque eu já sabia antes, essa experiência de Juliana me fez refletir também. Que era a Juliana contando e eu, não é. E eu aqui comigo, né, tipo, realmente, né, há coisas que não precisa. A gente tem que achar um Há caminho coisas mais que- fácil para tudo. Para justificar, né, aquilo que eu digo. Não, isso aí é cultural, né? Muita gente vai entender. Isso aí é cultural, a gente, inclusive, Sim. pra gente, né, na escola, pra quem trabalha na escola, em alguns, vou só dar uma reiterada assim, para alguns casos não tem como fugir, né? Para quem trabalha na escola, Isso, secular, né? Normal. Vai ter que participar dali porque há um planejamento. E há também todo um as processo. escolas, sem querer lhe cortar, as escolas modificaram um pouco, né? Porque elas mudam o nome dos eventos, que eu não vou falar aqui, que é um pouco polêmico. Mudam o nome dos eventos, a gente como pais cristãos diz, não. Que termina sendo, né? Não é tal coisa, né? Exatamente. Posso contar uma experiência? Fique à vontade. Vou Gideão. até beber água pra você, assim, pra não... Né? Gideão, meu filho, hoje tem 19 anos. E quando ele estava no oitavo, eu acho, oitavo ou nono ano, ele estudava em uma escola bem grande, reconhecida aqui de Natal, porque ele era bolsista de natação. E aí, ele nunca tinha tido vontade de participar de nenhuma festa. E eu sempre perguntava, né? Ele estudou na escola Seara até o 5º ano, né? Que é até a série que tem lá. E de lá ele foi para uma outra escola. E aí eu sempre perguntava, né? E aí, vai participar? Ele, não, Deus me livre. Eu vou participar daquilo não, então. E eu glorificando o Senhor, né? Porque eu perguntava para saber qual era a dele. E eu de boa, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, né? Tá dando certo. Só que quando o Cabrinha chegou na adolescência, né? Filho de Ana Carla, que sempre gostou de festa, né? O que acontece? Sentiu vontade de ir, né? Impulsionado pelos amigos, né? Aquela coisa toda, todo mundo vai, a galera vai e tal. Mãe, e muita gente já escutou essa frase, vale ponto. Eu tenho que participar. Se eu não participar, eu vou fazer uma
prova, né? Aí a pergunta que eu fiz para ele, e aí eu precisei, né, entrar em contato com a escola, falar com a coordenação, e como também eu sou, né, da educação, então eu argumentei até a última instância, né, para o que eu queria. Só que, lógico, muita gente que não é da educação engole isso, e muitos pais cristãos sofrem com isso. Mas aí é um alerta que eu deixo para vocês. O objetivo de uma escola, de qualquer instituição de ensino, é o ensino. E existem várias formas de se trabalhar a parte cultural do nosso estado, do nosso país e de outras etnias e de outras culturas também, porque isso faz parte da aprendizagem da criança, entendeu? Mas não é reproduzindo as danças, porque se for assim, se a gente for, quando for trabalhar as religiões que se trabalha, aí a gente vai ter que também fazer oferendas, rituais e toda espécie de culto e de orgias que existe em todas as religiões do Brasil. Estão dispostos a fazer isso? Então, há coisas que a gente acha exatamente isso, Juliana. Não, mas não tem problema, porque ainda é pequeno, ele ainda não entende, né? E aquela coisa e tal. Então, assim, não é que não tenha problema ou que tenha problema. São coisas que vão de encontro aos nossos princípios. E aí você vê, a instituição de ensino, o objetivo é ensinar. Então, foi essa conversa que eu tive que ter com a coordenadora, né, da escola. O objetivo de vocês é o ensino, não é a festa. O objetivo de vocês é a aprendizagem. E a aprendizagem ela vem por vários métodos. Ele pode fazer uma pesquisa, ele pode fazer um trabalho, ele pode fazer uma avaliação, sim. Porque o conhecimento ele precisa ser avaliado para saber se a criança aprendeu ou não. Então, isso faz parte da escola e pode aplicar a avaliação. E ele sofrendo, porque aluno não quer fazer avaliação, né? Só que esse é o objetivo da instituição de ensino. O objetivo não é fazer festas. A festa na escola é um atrativo e é uma forma de encerramento de projetos, entendeu? De culminâncias. E não é errado, não. Agora, você não pode usar isso atrelado a notas que amarre a criança, que force a criança, que obrigue a participar, porque senão tira nota. Uma festa não pode ser um método avaliativo, entendeu? Ela pode até ajudar na participação, coisa e tal. Mas a criança, ela pode sim participar de forma cultural. Tem um ano todo, né? Tem um ano todo. Para você usar várias estratégias. Tem um ano todo. Para incluir o aluno, né? Isso, exatamente. É verdade. Então, Ana Carla, a gente já tratou um pouco de tudo, né? Sobre você é educadora, você é mãe. Esse negócio vai dar polêmica, viu? Ai, não, mas é bom, é bem esclarecedor. Você é mãe, você é empreendedora, né? Que você agora é empreendedora também. Mas eu Me faltava essa. Mas é bom demais. Eu queria que você falasse um pouco agora o que Deus tem falado ao seu coração durante esses dias, o que você tem sentido que Deus quer passar para a igreja, Eu queria que você falasse um pouco a respeito. Tá certo. Eu estava conversando ontem com uma família amiga minha que eu precisei visitar, né? E é sobre isso que eu queria conversar hoje, né? Sobre a visão que Deus traz para você. Quando Deus ele nos dá uma revelação ou nos traz uma visão de algum projeto, de algum propósito, Ele dá a você. E quando você precisa de outros para que aquilo aconteça, é muito difícil, é muito desafiador.
Então você precisa, em primeiro lugar, acreditar e confiar que Deus vai fazer. E aí Deus falou muito forte ao meu coração sobre Moisés. Quando Deus levantou Moisés, né, começou a impulsionar Moisés lá no Egito, né? E olha que ele vivia em um palácio, né? Mas quando Deus começou a queimar no coração de Moisés, né? Que começou a nascer aquela indignação, né? De perceber que o povo judeu era maltratado, né? Que sofria e tal. Aquilo ali é Deus ardendo no seu coração, né? No coração de Moisés. E assim que começa o chamado, o propósito de Deus para alguma obra. Sem querer lhe cortar, já lhe cortando, porque para ele era normal, né? Ele cresceu vendo aquilo. Exatamente. Como é que de repente ele acha normal ver aquele povo sofrer, né? Exatamente. Então, uma das coisas que eu queria que você entendesse é que quando alguma coisa começa a mexer com você, tenha certeza, tem um propósito ali, né? Tem um chamado, sabe? Tem uma inquietação acontecendo, é porque Deus quer te usar. Às vezes a gente tá na igreja dizendo, eu não sei qual é o meu chamado, né? E Deus te inquieta para alguma coisa e você fica, mas eu não vou mexer porque não me chamaram e tal. Mas o dono da obra está te chamando. E às vezes Deus traz a visão para você, né? E assim, quando Deus levanta Moisés e passa todo aquele processo, né, e tal, e matou o egípcio, né, e depois fugiu, né, aquela coisa toda, e depois teve toda a luta com o faraó, e todo mundo conhece essa história, e depois, mais lá na frente, né, Deus manda Moisés escolher os homens para espiar a terra prometida. E o que eu acho interessante é que em média de 20 homens foram, né? E no meio desses homens estava Caleb e Josué. E é uma parte da história que não é muito falada, né? Mas quando eles voltaram, eles começaram a dizer, né? Quão maravilhosa era aquela terra. Eles tiveram a visão, né? Eles foram espiar a terra e viram quão maravilhosa era aquela terra e tal e tal. Mas eles não focaram nisso, nas maravilhas da terra prometida, né? Porque Deus havia prometido aquela terra a eles. E eles focaram em quê? Nos gigantes, né? Nos homens de guerra, né? Que iam comê-los como gafanhotos. Imagina só, a pequenez que o povo de Deus se reduziu, né, se viram como gafanhotos e que aqueles homens, né, iriam devorá-los. Então, assim, o que Deus fala, está falando ao meu coração nesses dias, né, e eu queria conversar com vocês sobre isso, com relação a isso. Em que você tem focado a sua visão? Porque se Deus começa a te inquietar para alguma coisa, para um propósito, para o reino dele, Ele é o dono da obra, Ele te capacita, é Ele que traz sobre você essa inquietação, é Ele que fala com você, Ele que traz sobre você a visão e é Ele que vai preparar, é Ele que capacita, Ele que chama, Ele que capacita, Ele que manda. E às vezes a gente está esperando ir para a África, quando o Senhor quer usar dentro da sua casa, às vezes o Senhor quer usar dentro da tua parentela, e aí você fica se escorando no versículo que o profeta não tem honra na sua pátria. Às vezes ali é uma palavra para profeta. O Senhor não está te chamando para profeta, o Senhor está te chamando para arregaçar as mangas e colocar a mão da massa e fazer, né? Então assim, e aí o interessante é que eles começaram a falar, né, das coisas negativas que estavam ali. Então eles perderam totalmente a confiança em Deus. Eles esqueceram da promessa que Deus havia feito, que aquela era a terra prometida, aquela era a terra que eles iriam sim herdar, iriam morar e usufruir
de tudo de bom que estavam lá. E aí quando Caleb e Josué, eles ouvem aquilo, né? Eles dizem, não, para por aí, não é assim. E aí começaram a falar das maravilhas, né? E dizer que não, nós é que vamos devorá-los sob a palavra, somos sobre a promessa de Deus. Somos nós que vamos devorá-los como pães. E aí, gente, aí é sobre isso, é sobre a visão que Deus deu. Olha só, foram em média 20 homens espiar a terra. E somente 2 conseguiram confiar e acreditar na palavra de Deus. E sabe o que acontece com toda aquela multidão que saiu do Egito, que já tinha aproveitado de muitas maravilhas do Senhor, que já tinha vivido o que Deus tinha prometido, Deus já tinha aberto o mar, Deus já tinha mandado as 10 pragas, Deus já tinha feito muitas coisas. E aí, eles esqueceram que vivenciaram um milagre. Esqueceram. E sabe o que eles fizeram? Eles queriam apedrejar Josué e Caleb. Entendeu? Sem acreditar. E aí Deus se levanta mais uma vez e fala com o seu povo. E diz, aqueles que não conseguiram enxergar, né? Parafraseando. Aqueles que não conseguiram enxergar a minha promessa e confiar em mim, esses serão consumidos. Esses serão consumidos. Né? Vocês não verão, vocês não viverão nessa terra, porque vocês não acreditaram. E aí a gente sabe quem herdou a terra prometida. 2 daquela geração, Josué e Caleb. Então, o que Deus fala no meu coração é em que nós temos focado, né? Em que nós temos colocado os nossos olhos, o que a nossa visão consegue enxergar e acreditar, né? Estamos vivendo dias muito difíceis e às vezes passamos por muitos vendavais, né? E essas tribulações, esses vendavais, essas tempestades que nos sobrevêm, elas nos roubam a fé, elas nos roubam a confiança em Deus. Então, nós precisamos estar alimentados pela palavra para que, quando chegar esses momentos maus, venha à nossa mente aquilo que nos traz a esperança. Venha à nossa mente os milagres do Senhor, que nós não façamos como o povo israelita, né, que já tinham vivenciado tantos milagres do Senhor, né? Tantas provas vivas de que Deus estava com eles. Mas quando foi na hora de abrir os olhos e enxergar o que Deus tinha prometido, eles não conseguiram. Eles só conseguiram ver as dificuldades, né? E aí, como Deus havia prometido, se cumpriu, né? Porque Deus não falha. Então, por mais que pareça ser absurdo, ser difícil, ser até impossível, o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é aquele que traz à existência aquilo que não há, aquilo que não existe. Ele abre porta onde não há paredes, né? Ele faz acontecer. Então, é Deus que faz. Então, essa palavra que eu queria deixar. Se algo te incomoda e se está fervendo no seu coração algo, né, para fazer no reino do Senhor, para trabalhar na obra do Senhor, ore a Deus, busque a palavra, porque o Senhor, Ele vai sim dar o direcionamento. Glória a Deus. Então, só abrir os olhos para conseguir enxergar, né, as maravilhas do Senhor e as promessas de Deus. Dificuldades sempre vamos ter, sempre vamos ter. Mas aí não perca o foco. É Deus quem nos capacita e é Ele que faz o impossível acontecer. Glória a Deus. Ana Carla, então, para encerrar, a conversa está tão boa. Né? A gente queria fazer um bate e volta com você. Eita, vou tomar água. Fica à vontade. Vamos tomar uma aguinha também, né? Eu falo demais. Família. Família
Minha família é minha base. Minha família é minha base. Sabe, primeiro Cristo, mas a minha família é minha base. É onde eu fico segura. Eu já disse isso até ao meu esposo. Por mais que você ache que eu não vá precisar de você, porque, né, eu estou em 10 cantos ao mesmo tempo, né, assim, sempre estou fazendo alguma coisa. Então, eu sempre quero que ele esteja comigo, eu sempre quero que meu filho esteja comigo. Porque quando eles estão, mesmo que eles achem que não estão fazendo nada, mas só em eles estarem comigo, eu fico segura. Eu me sinto segura. Então, a minha família é a minha base. Céu. Minha morada. Para onde eu vou, né? Estou lutando para isso. Nesses dias eu chego lá. Um lugar. Ai, meu Deus. Um lugar aqui, um lugar agora, um lugar, meu Deus, a minha casa. Por mais que eu ande, por mais que seja agitado o meu dia a dia, mas todos os dias quando eu me deito, eu digo essa frase. Ai, como é bom deitar, sabe? Como é bom. Um abraço. Não tem como mudar, é ao carente. A pessoa carente, é o necessitado. O abraço, ele cura, ele conforta. O abraço, ele alimenta, ele aconchega. Eu gosto de abraço. Um dia inesquecível. Ixi, 3. O dia que eu aceitei Jesus, que ele me encontrou, o dia do meu casamento, é um dia que eu disse sim para toda a minha vida, né? Então é uma decisão muito certa e não me arrependo, digo sim todos os dias. E o meu filho, né? O nascimento do meu filho foi inesquecível. Igreja. Igreja é o corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça. Igreja para mim não é uma placa, não são 4 paredes. Igreja para mim é o corpo de Cristo aqui na terra, que precisa estar alinhado, entendeu? E que cada partezinha é necessária, né? Cada membro é necessário, como diz lá em Coríntios, né? E só existe um cabeça, é Cristo. Um dia triste. São vários dias, né? Não é só um. Mas um dia triste, para mim, é quando eu firo alguém. Principalmente que a pessoa que eu amo, assim, eu fico muito mal quando eu entristeço alguém, quando eu aborreço alguém, sabe? Muito mal mesmo. Para mim é um dia muito triste. É um dia de derrota. É o que te faz olhar para trás e dizer valeu a pena. Cristo, né? Por Ele. A minha razão é porque, gente, não tem outra. Eu já disse Cristo várias vezes aqui, né? Mas Ele é a resposta para a minha vida, né? Sem Ele, não existe Ana Carla. Então, assim, olhar para trás e ver quantos benefícios o Senhor tem feito na minha vida, gente, não tem explicação. Sabe? Eu sou um milagre. A minha vida é um milagre. E não tem nada do que eu faça, nada será suficiente para agradecer, sabe? Será suficiente para... Não tem como pagar, né? Não há pagamento, mas não sei, para que Cristo perceba a minha gratidão por Ele. Não há o que eu faça. Por mais que eu faça, sempre será pouco. Amém. Ana Carla, foi uma alegria imensa ter você aqui. Amém. Eu acredito que todo mundo que assistir, que for assistir esse podcast,
vai ser agraciado, Em nome de Jesus. vai ser edificado, vai aprender muita coisa, porque aqui eu tive uma aula, né? Amém. Foi... Eu sou quietinha, mas teve um momento quase que eu saio. Não, e Deus falou comigo aqui, tá pensando o quê? Então, muito obrigada por ter Amém, vindo, amém. por ter aceito o convite. Muito Amém. obrigada por estar na mesa com a gente. A mesa, né? A mesa. Essa mesa linda, maravilhosa. Podre de chique. Amém? E nós convidamos você para se inscrever no nosso canal, nos ajudando com essa ferramenta. É uma ferramenta de evangelismo, onde a gente pode alcançar um público que a gente não alcançaria de uma outra forma, né? Não é apenas uma conversa alheia, não. É intencional em Cristo. É um chamamento, né? É uma estratégia do ID. Então, que você faça parte conosco dessa didática, né, de ganhar vidas para Jesus de uma forma que a gente não alcançaria da forma tradicional, e nos ajudando a engajar, você vai também estar semeando no reino, né, fazendo crescer esse reino, ceifando com nós, né, essa semeadura. Amém? É verdade. Eu quero agradecer também, tá certo? Muitíssimo obrigada pela confiança, né? Que agradeço. Muito obrigada pelo convite, né? Eu me senti honrada, né? Eu achei isso aqui muito chique. E assim, que Deus continue abençoando vocês, as suas famílias, né? Que o Senhor permaneça com essa porta aberta até a sua vinda, né? E que muitas vidas, sim, serão edificadas, né, através desse podcast, né? Então, é uma chama, é um propósito que o Senhor trouxe, né, e que não se apagará, em nome de Jesus. Então, eu quero, de verdade, em nome de Jesus, abençoar a vida de vocês, viu, com ricas bênçãos do Senhor, né? E o pagamento vocês já receberam, né? Que Deus é maravilhoso, né? Perfeito. Então, muito obrigada, tá certo? Obrigada a vocês que ouviram também, né? Que Deus vos abençoe. E não esqueça de orar. A oração, ela não é em vão, né? É verdade. Amém? Então, até o próximo Na Mesa Podcast.